É um prazer para nós, da Anjos do Brasil, poder estar aqui compartilhando mais uma vez as informações e dados sobre a pesquisa de investimento anjo do ano base 2019. Essa pesquisa tem sido, a gente tem uma série histórica, fazemos a mesma desde a fundação da Anjos do Brasil, que foi em 2011. E a gente sabe o quanto dados são importantes. Se a gente não tiver informação, a gente não consegue saber o tamanho do nosso mercado, o impacto que o investimento anjo tem feito no Brasil, e nem ter informações suficientes para que a gente tenha políticas públicas de fomento ao investimento anjo, que é uma das nossas grandes pautas. Acredito que se vocês já estão aqui, vocês já nos conhecem, mas para quem está nos vendo pela primeira vez, a gente sempre gosta de contar a nossa missão. Nós somos uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação. Atuamos em 3 verticais. Nós somos uma rede de investidores, nós também atuamos fortemente com a criação de conhecimento e cultura sobre investimento em startups e em políticas públicas. E dentro dessa apresentação que nós vamos fazer hoje, essas 3 verticais estão contempladas. Eu quero agora passar a palavra para o Cássio Spina. O Cássio é o presidente e fundador da Anjos do Brasil, que vai compartilhar conosco todas essas informações, tanto as informações do ano base 2019, como também as perspectivas que nós vemos para o investimento anjo nesse ano de 2020, um ano tão desafiador, não só para o Brasil, mas para todo mundo. A gente que está num ambiente de inovação é privilegiado, porque tem aprendido aí a lidar com um mundo em constante transformação, mas ainda assim tem muita coisa acontecendo e tem um impacto significativo. Mas aí eu passo para você, Cássio. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse webinar para compartilhar um pouco dos dados que a gente coletou aí durante esse ano, referentes a 2019 e também a perspectiva para 2020. Tá? Antes de começar, só queria dar 2 recados. Primeiro, essa apresentação que eu vou fazer para vocês vai estar disponível assim que a gente terminar esse webinar no blog da Anjos do Brasil. Tá? Então é só acessar depois o site, a partir das 20 horas vai estar disponível para todo mundo que quiser consultar, rever, enfim, não se preocupem aí, que todo mundo vai ter acesso a essa informação. E a gente vai abrir para perguntas, afinal, não só dessa apresentação, a gente vai ter uma apresentação em seguida do deputado federal Vinícius Poit, que vai falar um pouquinho sobre o marco legal das startups, que está relacionado diretamente, né, à pauta aqui do dia de hoje. Tá? Então, quem tiver perguntas, por favor, é só escrever no chat, tá? Colocar sua pergunta, e no final dessas apresentações a gente vai buscar responder todas elas. Eu acho que é muito importante essa interação, porque é a partir daí que a gente consegue, inclusive, entender, né, enfim, quais são as principais questões que cada um tenha, tá bom? Bom, então vamos direto ao assunto, né? Para começar aqui a pesquisa. Desculpa, só um pequeno detalhe técnico aqui, não está avançando. Só deixa eu ver se eu consigo avançar por aqui. Pronto. Bom, primeira coisa, acho que todo mundo, né, a Marita já citou, eu acho que é muito importante, a gente entende que sem dados a gente não consegue estabelecer, né, as ações que a gente entende, como ela já citou, a missão da Anjos do Brasil é não só ser uma rede de investidores anjos, mas é buscar fomentar, né? Eu, quando comecei a investir em startups, sentia uma necessidade disso e via que muitas pessoas como eu também buscavam, né, fontes de conhecimentos, fontes de informações, e principalmente rede de relacionamento, networking, para conseguir construir juntos esse ecossistema. Então, nesse sentido, a gente vem formulando essa pesquisa, como a Marita citou, desde do começo da fundação da Anjos do Brasil, e esse ano a gente tem aí mais uma série de dados históricos, e a gente tem buscado aperfeiçoar cada vez mais o conteúdo dessa pesquisa para trazer mais informações relevantes para todos vocês, tá bom? Então, falando nesse sentido, deixa eu colocar só um minutinho aqui. Essa pesquisa, né, como a gente já citou, os dados são os dados do ano base 2019, né? A gente normalmente busca coletar isso entre o primeiro e o segundo trimestre de cada ano, no ano seguinte. Esse ano a gente deixou para o segundo trimestre, especialmente aí em função dessa pandemia, e tivemos aí todos nós que nos adaptarmos a essa nova realidade, né, e vimos também que era importante ter esse primeiro processo de adaptação, porque a gente gosta também não só de dar os dados históricos, mas muito importante das perspectivas, né, como é que está a visão do mercado, dos investidores para o ano, né. Importante lembrar que essa pesquisa se refere, né, dentro da definição que a gente entende de investimento anjo, a investimentos feitos sempre com capital próprio,
né, por pessoas físicas, pode até usar algum veículo, algum instrumento jurídico para investir, mas são recursos próprios em que ele aporta não só seu dinheiro, mas principalmente seu conhecimento, relacionamento, enfim, buscar ajudar a fazer a diferença para os empreendedores, né? E normalmente, a gente vai ver até nessa pesquisa, a gente acrescentou uma pergunta em relação aos anos anteriores, tipicamente feito em grupos. Não 100%, tá? Como vocês vão observar mais na frente, uma parte dos investidores ainda fazem investimentos individuais, tá? Mas uma boa prática sempre é fazer investimentos em grupos, e por isso que a gente colocou dessa forma, tá bom? Avançando um pouco aqui mais na pesquisa, que o primeiro grande dado, né, é o resultado do ano passado. A gente teve um ano aí que, enfim, foi um ano, diria, positivo, né, em termos de crescimento. Tivemos um crescimento de 9% em relação ao ano de 2018, que tinha sido um ano negativo em relação ao ano anterior, né, diria assim, negativo praticamente estável. Então, houve uma recuperação, uma retomada do volume de investimentos, e passamos a marca, né, a marca do primeiro R$1 bilhão investidos em startups por investidores anjo aqui no Brasil. Um número aí mágico, mas importante mais do que esse número, né, é que realmente foi um ano que houve uma retomada, de certa forma, uma sequência histórica que a gente já vinha, de certa forma, enfim, crescendo ano a ano, né, muitos anos, inclusive, a nível de 2 dígitos. Então, a gente achou que isso é um marco bastante importante, mostrando o potencial de crescimento do investimento anjo. Agora, quando a gente fez a pergunta para os nossos investidores, e quando digo nossos, não só do Anjos do Brasil, mas de todo o ecossistema, no final eu vou falar sobre as outras redes e agradecer, inclusive, o apoio de todas as redes aí que ajudaram a divulgação para os seus grupos de investidores anjos. A pergunta que nós fizemos para ele, como é que está a perspectiva deles para agora esse ano 2020, né? Observando que essa pesquisa foi com dados coletados a partir de maio, quer dizer, já estávamos aí com mais de 2 meses da pandemia, então já tinha passado aquele grande impacto inicial. Isso a gente entende que até houve uma melhora aí na perspectiva, né? Já houve, né, porque o impacto inicial realmente foi muito forte, né? Com todo o mercado praticamente parando, né? Sem todo mundo saber, com um nível de incerteza muito elevado. Então a gente já passamos aquela fase inicial desse impacto, mas claro, ainda, né, em momento ainda que se sentia que realmente havia impacto, né? E nesse sentido, a gente teve um feedback dos investidores e que, infelizmente, muitos deles vão estar retraindo o seu volume de investimentos esse ano. Em função do quê? Em função muito de que muitos investidores são empreendedores também, ou são executivos, ou enfim, são profissionais liberais, que tiveram seus próprios negócios afetados. E é claro, naturalmente, muitos deles tiveram que realocar seus recursos para manter os seus negócios atuais. Então assim, é natural que eles tiveram que acabar, né, demonstrando que iam ter que retrair um pouco seus investimentos. É uma queda, eu diria assim, não é tão elevada por um lado, mas por outro lado, né, considerando que a gente esperava que esse ano 2020, né, antes da pandemia, fosse um ano muito positivo, a gente, né, tinha uma expectativa de que houvesse um crescimento aí de pelo menos igual a 2019, da ordem de 9%, 10%, quem sabe até maior. A gente, né, mostra que essa queda prevista aí de 10% nesse ano, na realidade significa um gap, né, uma perda total de quase 20% do que deveria ser. E aí sim esse número se torna um pouco mais preocupante, né, porque o Brasil, como vocês vão ver mais à frente, ainda está, né, muito aquém do que a gente tem nos países mais desenvolvidos. Então, a gente vai estar perdendo realmente, né, o nosso gap vai, sem dúvida nenhuma, aumentar significativamente se nada for feito para reverter esse cenário. É importante destacar também, assim, muitas pessoas perguntam, mas e outros investidores, como fundos de venture capital? Eu sempre explico, fundos de venture capital tem uma natureza diferente, porque eles são fundos que já captaram recursos, já tem um comprometimento dos recursos que eles vão usar para alocar. Então, se o fundo captou lá 100 milhões, 200 milhões, aquele recurso já está alocado para ser investido. Então, claro, naturalmente para ele é mais fácil tentar manter, né, os seus volumes de investimentos. No caso do investidor anjo, como o recurso é próprio, como eu expliquei, né, muitas vezes o investidor fica numa situação que, infelizmente, ele é obrigado a retrair. Não é o retrair porque ele acha que não vale a pena continuar investindo em startups, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente conversando com os investidores sabe que todos eles continuam acreditando, ainda mais nesse momento, vem muitas oportunidades, né? Vem muitas de inovação, né? A inovação, sem dúvida nenhuma, é um componente essencial, inclusive para ajudar a reverter esse cenário que a gente tem aí negativo para a economia, né, do Brasil e no mundo. Então, enfim, é só para ficar claro esse ponto de que, né, essa queda não é porque os investidores não querem investir, não, né, estão com medo de investir, não é isso. É muito em função do que, porque muitos deles
né, como você tem no começo, foram afetados pela pandemia nos seus próprios negócios, enfim, na sua própria, né, fonte de renda. Então é natural que com isso ele vai acabar retraindo. Né? Mas, novamente, né, o universo de startups é um universo que continua sendo muito atrativo, né, e a partir disso a gente vê que existe o potencial, sim, para a gente recuperar, né, como a gente está vendo, inclusive, nas bolsas. Né, com a queda da taxa de juros, vocês veem que o fluxo para as bolsas está sendo bastante forte. E é isso que a gente quer de alguma forma achar caminhos para que a gente possa repetir isso também para as startups. A gente vai falar um pouquinho isso mais na frente, tá bom? Mas continuando com os dados, né, a gente teve também outro dado bem positivo do ano passado, foi o crescimento do número de investidores. Né? A gente, contrariamente até o ano anterior, 2018, que houve um crescimento pequeno, no ano passado a gente viu um fluxo maior de novos investidores. E isso é extremamente positivo. Né? Por quê? Porque indica que está vindo uma maior disseminação, tem mais gente acreditando, mais gente querendo fazer, mais gente aprendendo. E é um círculo virtuoso, porque quando ele começa a fazer, ele começa a entender, começa a aprender, ele começa a tornar um investidor líder, ajudando outros investidores a também investirem, convidando seus amigos, rede de relacionamento. Então, esse é o grande círculo virtuoso. Então, esse é um dado muito positivo e que a gente sabe que, apesar dessa crise desse ano, a gente espera que, né, pelo menos se mantenha esse patamar. Mesmo que alguns investidores, né, diminuam seus investimentos, a gente espera que pelo menos todos eles se mantenham, né, com pelo menos o mesmo volume de investidores no mercado. Vou falar um pouquinho aqui mais sobre o perfil dos investidores, quer dizer, a gente observa, eu vou apresentar os dados, né, que ainda é um universo muito masculino. Né, e isso é uma coisa que não só a Maria Rita, mas eu também sentimos muito, porque a gente sabe que, né, é importante ter a diversidade, né, para complementar visões. Existem vários estudos e pesquisas que mostram o quanto isso agrega valor, né, tanto para os investidores quanto principalmente para os empreendedores. Então esse é um desafio que a gente sabe que temos aí, né, bem significativo no ano. No ano passado, infelizmente, a gente teve um crescimento no número de investidores, mas não no universo feminino, ainda que até reduziu aí para 7% do volume total. Então acho que ainda temos aí um desafio grande para continuar a buscar, né, que aumentar a participação, para que a gente tenha mais mulheres investindo, apoiando esses empreendedores. Eu tenho certeza que elas vão fazer muita diferença para todo esse ecossistema. Um outro dado que a gente sempre coleta é quanto que é o valor médio para o investimento, que é mais para ter uma referência de quanto que cada investidor investe em média por ano. Aqui vocês podem observar que ano passado houve uma ligeira recuperação em relação houve uma pequena queda em 2018, recuperou ano passado, um patamar aí de aproximadamente R$130 mil por investidor por ano. Né? Considerando aí, se você pode considerar que uma média, cada investidor investe em pelo menos 2 ou 3 startups, né, por ano, então você pode dizer aí que, em média, cada investidor está investindo R$40 mil, 30, 40, 50 mil reais por startup, em média, por ano. Tá? Em relação à questão da tese, acho que isso é também um dado que a gente vem acrescentando nas últimas pesquisas, é entender que tipos de negócios, ou que tipos de modelos de negócios que os investidores procuram. Tá? E aqui não mudou muito em relação ao ano passado, na realidade acho que está praticamente equivalente. Quer dizer, o mercado B2B, né, o mercado das startups que vendem para outras empresas, é sem dúvida o mais atrativo. A gente entende o porquê, né, são modelos de negócio que requerem menos capital, são menos capital intensivas. Né? A gente sabe que modelos de negócio que são direcionados a consumidor, eles exigem mais capital, exigem mais investimentos para divulgação, para o marketing, etc. e tal. O modelo B2B, às vezes, claro, não que ele seja só melhor, também a gente sabe que os ciclos de venda são mais longos, demoram um pouco mais, mas pelo menos demanda menos capital. E a gente sabe que capital no Brasil ainda é um recurso escasso, né? Diferentemente de, né, outros países como os Estados Unidos, onde você tem abundância gigantesca de capital para startups. Aqui no Brasil melhorou muito com a entrada de novos fundos, grandes fundos, mas ainda existe um certo receio se vai haver capital suficiente para resolver. Apesar disso, vocês podem observar que mais da metade dos investidores indicaram sim que tem interesse em investir em negócios, né, que a gente chama B2C ou B2B2C. Vamos dizer assim, o patinho feio, entre aspas, tá? É o que a gente chama de B2G, que é vendas para governo, né? Startups que focam no mercado do governo. Acho que tem vários motivos que eu não preciso citar aqui, né? Então, é um desafio grande fornecer governo. A gente sabe que existem esforços, né, de tanto nível municipal, estadual até federal, de facilitar, né, para que as pequenas empresas, né, incluindo as startups no seu começo, forneçam para o governo.
mas ainda é um mercado difícil, muitas vezes, tem ciclos de vendas muito longos, tem desafios de você, né, do recebimento, a gente sabe que às vezes, né, pode ter problemas nesse sentido, enfim, isso claro que afugenta os investidores. Então é, sem dúvida nenhuma, uma missão, né, para o governo, se ele quer estimular, ter mais startups fornecendo para elas, ele tem que mostrar cada vez mais que ele é mais amigável, ele é mais fácil de se fornecer, para tirar esse receio que hoje existe nos investidores, que são receios, de certa forma, justificados. Né? Aí, de setores, eu até incluí aqui o resultado da pesquisa anterior. Observe, né? O setor, a gente sempre está falando do setor de interesse, não é o quanto ele investiu, é o quanto ele está interessado em investir. Então, a pesquisa do ano passado foi a perspectiva de quantos investidores queriam investir em 2019. E a gente vê que em 2019, né, o líder, né, o que atrai maior interesse, são as startups chamadas fintechs, né, ligadas ao setor financeiro. Né? Tínhamos também grande demanda aí por tecnologia, área de saúde, biotech, área de educação, startups de educação, e assim vai, agritech, etc. E tal. E aí eu vou mostrar para vocês, quer dizer, que essa foi, né, que era o líder do ano passado, né, que é o caso aqui das fintechs, justamente eu acho que essa foi a grande mudança que houve de perspectiva para esse ano. Né? Observando aqui, vocês vão ver que o que aconteceu é que fintechs, né, que tinham aí mais de 60% de interesse, ainda são bastante, né, chamam bastante atenção, mas, né, já caiu bastante em relação ao nível de prioridade. A gente acha que talvez um pouco até da função do impacto da pandemia, né, educação, a gente sabe dos desafios que é na área de educação, todo desafio gera oportunidade. Saúde eu nem preciso dizer, né? E agritech, né, alimentos, né? Acho que nesse momento todo mundo olhou que viu o Brasil é pujante nessa área, né? E por que não? E pelo contrário, o Brasil é um país muito competitivo, não só na área de produção, mas na área de tecnologia para a agricultura, em diversos tipos de segmentos. E outro que chamou bastante atenção, olha só, food tech, né? Food tech cresceu muito também, já é um dos setores aí que tem maior atratividade para os investidores, tá certo? E por aí vai. A gente vê também crescimento de negócios de impacto socioambiental, tá certo? Parte de energia, e mesmo varejo, que também, de certa forma, tinha sido um patinho feio nos últimos anos, né? Investir em e-commerce, etc. Tal, com a pandemia, né? Acho que começou a mudar um pouco a perspectiva dos investidores, vendo que, na realidade, né, isso está crescendo muito, muito rápido, surgindo muitas oportunidades. Então, acho que também aumentou o interesse e a atração dos investidores para esse setor, né? Ali no final, infelizmente, né, a gente sabe que os setores mais afetados é o setor de turismo, e é natural, né, consequentemente, que os investidores, de certa forma, estejam, vamos dizer assim, menos interessados em investir nesse setor aí, em função aí acho que, da própria conjuntura econômica. Continuando, né, acho que assim, essa foi uma pergunta que nós incluímos a partir desse ano. A gente queria entender justamente isso, quer dizer, como é que os investidores investem, né? E a gente vê que a grande maioria, né, praticamente 80%, fazem investimentos em redes, né, em grupos, participando de grupos de investidores anjo, pelo menos aqueles investidores que a gente chama de investidores chamados proativos, né? E aqui, veja bem, essa pesquisa esse dado especificamente, ele está restrito aos investidores que a gente chama de proativos, porque existem aqueles investidores que a gente chama de passivos, que basicamente, né, não estão procurando uma startup para investir. Muitas vezes o empreendedor da sua rede de relacionamento conhece ele, apresenta, ele gosta e investe, mas ele não está sendo ativamente. Os dados que a gente mostra, quantitativos, eles são todos combinando passivos e proativos por amostragem. Aqui não, aqui a gente está falando só de investidores proativos. Então, nesses, a gente vê que, né, a maior parte participa de redes, de grupos, né, tem uma participação, alguns que não participam, alguns investem com seus amigos também, com seu relacionamento. Temos aí um número até que para mim chamou a atenção, né, quase um terço deles falou que também investe sozinho, né? Então acaba, às vezes, né, se interessando para o negócio e decidindo investir por sua própria conta. Existem alguns investidores que investem através de chamados pools, né, que são, entre aspas, mini fundos, né, de investimento ou de aceleradoras, etc. e tal. Também é um número relativamente. E aí o número de equity crowdfunding também crescendo. Novamente, gente, isso não é o retrato do mercado, tá? É o retrato de como os investidores anjo investem. Né? Então, obviamente, eu não estou comparando aqui. Se você buscar, por exemplo, a quantidade de investidores que investem em equity crowdfunding, talvez seja bem maior, inclusive, do que o número total de investidores anjo investindo no Brasil. Aqui eu estou falando só dos investidores anjo que também investem em equity crowdfunding. Então, a gente está dizendo dos investidores anjo
17% também faz investimentos em equity crowdfunding. É isso que esse dado quer dizer, tá bom? Importante ficar bem claro, isso para não haver dúvidas. Continuando aqui na pesquisa nossa, né, falar um pouco sobre potencial de mercado. Eu acho que aqui é um pouco da visão do que poderia ser investimento anjo no Brasil, para a gente avaliar justamente, bom, o que precisa ser feito para a gente conseguir chegar lá, né, chegar num patamar. E aqui, obviamente, a gente não pode deixar de comparar, né, como é que estão as economias mais maduras, né, Estados Unidos, que é o berço do investimento anjo. Não estou dizendo que a gente vai chegar no mesmo patamar, né, nunca, acho que isso, obviamente, não é expectativa, mas a gente vê que a diferença é muito grande, né? A gente tem uma diferença aí, né, enfim, mais de 10 vezes, só comparando pela proporção da economia, né? Mesmo a Europa, né, também bastante desenvolvido, um número bastante grande de investidores, enfim. E aqui a gente observa, né, que o potencial total, se a gente for calcular a relação, né, PIB Brasil de 10%, a gente poderia estar investindo cerca de 2,4 bilhões de dólares, aí tentando buscar um câmbio médio, que ultimamente anda difícil, né? Mas vai dar a ordem de 12 bilhões de anos, que é, né, mais de 11 vezes o que a gente investe hoje. Tudo isso para mostrar, gente, a gente está realmente, infelizmente, né, por um lado positivo, crescendo muito, né, apesar dos altos e baixos em alguns momentos, muito aquém do que a gente deveria estar, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né, ao mesmo tempo a grande oportunidade. Como é que a gente faz esse crescimento continuar se mantendo acelerado, para que a gente possa chegar num horizonte de médio prazo, um patamar mínimo que seria compatível com o tamanho da economia que o Brasil é. Então, é isso que a gente tem que buscar e é isso que a gente vai discutir um pouco aqui agora para frente com vocês. Tá? Então, falando um pouco sobre isso, quer dizer, o que a gente vê é o seguinte, né? Não adianta querer reinventar a roda, né? É basicamente olhar o que foi feito nesses outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, que é o berço, mas Europa, que inclusive tem muitos lados culturais parecidos com o Brasil, né? Afinal temos aí várias migrações vindas para o Brasil, então tem essa herança cultural. E aí, pegando até o que a OCDE fala, né, ela deixa muito claro que, sim, você precisa ter políticas públicas de estímulo a investimentos em startups. Não adianta você querer achar que isso acontece só sozinho, só organicamente. Está acontecendo? Tá. Mas se a gente continuar esse ritmo, vai levar décadas para a gente chegar num patamar razoável. Então, sim, é necessário políticas. E aí, quando você olha outros países, né, aqui só estamos citando alguns deles, né, como a Espanha, a África do Sul, a própria Índia, você vê nos BRICS, o único país que ainda não adotou nenhuma política de estímulo efetiva foi o Brasil. Então, realmente, nesse sentido, nós estamos muito atrasados. E isso é um grande problema, ainda mais nesse momento atual, né, do que a gente está vivendo. E para isso a gente precisa sim criar essas políticas de estímulo, deixando claro que a gente não está falando aqui de renúncia fiscal. Tá? Isso é muito importante, né? Ainda mais nesse momento. A gente sabe que existe um estresse muito grande nessa pressão fiscal, mas pelo contrário, né? A gente conseguiu, na realidade, através do parceiro da Grant Thornton, que gentilmente fez um trabalho voluntário de fazer um estudo, né? E lembrando que Grant Thornton também fez isso no Reino Unido, um estudo mostrando lá como que eles aplicaram e quais os resultados que eles geraram, mostrando que aqui no Brasil, se a gente fizesse as mesmas políticas equivalentes ao que é feito no Reino Unido, em que eles dão até uma compensação, não só isenção, mas uma compensação de até 50% do valor investido no imposto devido, o que aconteceria não é uma renúncia fiscal, não é uma perda de arrecadação, mas sim um aumento de arrecadação. Né? E mais que isso, tá? Isso é importante, aumento de massa salarial e massa salarial qualificada. Enfim, ia gerar mais dinheiro para a economia. Não é difícil, né? Não precisa ser nenhum gênio. Aqui eles demonstraram toda a metodologia, enfim, mas é muito simples. A hora que eu visto uma startup, a primeira coisa que ela faz é o quê? Contratar pessoas. Aí vai recolher contribuição social, né? Nem o INSS, vai recolher imposto de renda na fonte, porque são salários mais altos, você vai comprar equipamentos, né? Isso tem toda a carga tributária embutida. Então, a primeira coisa do meu investimento que é feito numa startup é o quê? Vai dinheiro para o governo. Né? Então, o que a gente fala de estímulo é lá na frente. Quer dizer, lá na frente devolver uma parte do dinheiro que já foi arrecadado. Que seria muito melhor do que deixar numa renda fixa ou outro tipo de coisa, tanto para o investidor quanto para o próprio governo em si, né? E para a economia e para a sociedade como um todo. Então, essa tese é a tese que a gente busca defender e que a gente precisa assim, de muito apoio para conseguir, né, superar essa barreira que a gente tem hoje, que a gente sabe que existe quase que um tabu. Né? Quando você fala de estímulo, parece que alguém está buscando benesse,
né, buscando, né, enfim, qualquer coisa que seja, não seja em si pró de toda a sociedade brasileira. E o que a gente defende, mostra e demonstra é que não. O que a gente quer é estimular a economia, é gerar mais renda para a sociedade, incluindo, obviamente, para o governo. E aqui uma demonstração que a Montalto preparou, mostrando, né, fez um método de cálculo de fluxo de caixa, que exatamente durante todos esses anos, o governo sempre arrecadaria mais e lá no final ele devolveria uma parte, né, do que ele arrecadou durante esses anos todos. Lembrando que uma startup tem um tempo de maturação médio de 5 anos, que seria o momento que você teria uma potencial saída, e nessa saída você poderia, né, ter um tributo que poderia ser isento para compensar. E lembrando, né, esse dinheiro vai para quê? Provavelmente vai para ser reinvestido, né? O investidor ele quer continuar investindo, né? Não é o objetivo dele investiu, lucrou, acabou. Não, né? É uma prática, isso internacionalmente se conhece, que os investidores são investidores que investem por 10, 15, 20, 25 anos, até o fim da vida, né? Então, novamente, não é algo que fosse, vamos dizer, para o bolso de alguém, muito pelo contrário, vai voltar e vai gerar mais investimentos e um círculo virtuoso. Então, assim, quem perde no final da conta disso? Ah, o investidor? Não é. O investidor, hoje em dia, pode investir em qualquer lugar do mundo, né? Eu posso investir nos Estados Unidos, na Europa, Israel, China, onde eu quiser. Então, quem perde é a economia do Brasil. Acho que isso precisa cair realmente a ficha para os nossos governantes, para todo mundo, que se a gente não criar essa política para reverter esse cenário que a gente tem hoje, ainda mais hoje, nessa situação de pandemia, o Brasil vai perder, já vinha perdendo, e vai perder mais ainda do que poderia estar. Então, é essencial que a gente consiga, sim, com que agora essa pauta evolua e a gente efetive. E uma coisa bem interessante, bem recente, né, agora em julho, o MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com a União Europeia, elaborou um estudo bastante extenso, muito bom, recomendo, tem um link aqui para quem quiser ler ele, e a gente tem um pequeno trecho que eles mostram um exemplo da Itália, né, que adotou essa política de compensação de parte investida até €1 milhão no imposto devido. E isso estimulou muito o investimento em startups lá. E quando a gente olha aqui para o Brasil, mais de 70% dos empreendedores falaram sim que a falta de estímulos, né, de benefícios fiscais é um grande entrave, uma grande barreira para você ter mais capital disponível. Tá? E a tese que a gente sempre defende é a tese da equiparação. Né? Não faz sentido, que eu falei, investimento em startups, que é um investimento de risco mais elevado em relação a outros investimentos, ter uma tributação integral, né? Não só no ganho de capital, mas até a Receita Federal acabou aplicando nos próprios rendimentos, que não existem, né, nos dividendos, né? Até agora nenhuma empresa é tributada na distribuição de dividendos, tá certo? E além disso, a gente tem uma outra questão, a gente não pode sequer compensar lucros e perdas, né? Você investir na bolsa, ganhei numa empresa, perdi na outra, compenso, só pago o imposto sobre o ganho líquido. Aqui não, startup se eu investir, numa eu ganhei, a outra eu perdi, eu vou pagar na que eu ganhei integralmente e não vou poder compensar a que eu perdi. Então, vocês podem ver, é um cenário realmente quase kafkiano, né? Quer dizer, não faz o menor sentido a gente ter essa situação. E para mostrar assim que, não, mas o governo não pode, não sei o que lá, olha só, agora em 5 de junho foi editado um decreto estendendo os benefícios já existentes de uma lei para isenção de impostos sobre investimentos em debêntures de infraestruturas. Então, enfim, novamente, não tem justificativa para que não se aplique, né, uma política no mínimo equivalente que existe para investimento em startups. Né? A gente realmente tem que batalhar nisso, temos que pressionar com argumentos, pressionar com razão, com discussão, com debates, mas sim que esse cenário tem que se mudar, tem que se reverter. Bom, gente, só para completar aqui, finalizar, queria realmente agradecer aí todas as redes parceiras que nós temos. Aí a gente tem, né, uma felicidade muito grande de trabalhar junto com elas, cada vez mais unidos. Aí esperemos em breve aí ter notícias aí de maior união entre todos nós, né? Então, aqui não vou falar uma a uma, mas todas estão citadas aqui que contribuíram na disseminação, que seus investidores participaram dessa pesquisa ativamente, contribuíram com as informações, que são essenciais para a gente conseguir, tá? Outra questão importante que eu queria deixar claro é essa pesquisa, todos os dados quantitativos foram feitos por amostragem, por extrapolação. A gente usa uma metodologia baseada, inclusive, em metodologias que são usadas nos Estados Unidos e na Europa,
até para você ter uma base de comparação, né, efetiva. Isso a gente, né, a pessoa gentilmente compartilhou conosco, e é assim que a gente tem utilizado isso, tá bom? É isso, vou passar a palavra para a Maria Rita agora, para ela, enfim, apresentar aí a entrevista que ela fez com o deputado Vinícius Poit. Obrigado. Muito obrigada, Cássio. É um prazer ouvir tudo isso. Acho que esses dados são extremamente relevantes, né?